Bota a segunda parte aí, que ele fala do Papa no poder. Pode colocar aí. O sedvacantismo se vale da ideia de que no interreino entre os papas existe um período de sé vacante. Mas que esse período de sé vacante existe enquanto há um ocupante da cátedra de São Pedro. Isto é simplesmente uma estupidez. É uma coisa ilógica. Aí, padre, somos estúpidos, né? Segundo ele. Não, então, aí, veja, eu poderia afirmar também que você é um marciano e que o Marcel é um lunático, ou que vocês. É claro, ou que vocês conseguem voar, se eu não provar o que eu estou dizendo, tá? Por que é um absurdo? Tá? Por que é um absurdo? Essa é a argumentação. Que ele fala, não, como é um absurdo, é uma estupidez dizer que a sé está vacante, sendo que tem alguém ali. Bom, em primeiro lugar, um absurdo histórico gigantesco. Nós tivemos não sei quantos antipapas, mas tivemos vários. Acho que os dedos das mãos não seriam capazes de contá-los. Tivemos vários antipapas, tá? Absurdo histórico. É um absurdo também canônico, porque nós sabemos que um posto eclesiástico, o caso do Papa, ele é muito singular, mas um posto eclesiástico ele pode estar sendo usurpado, caso de Nestório, por exemplo, na época do começo da sua heresia, os seus fiéis diziam, nós temos um príncipe, mas não temos um bispo. Por quê? Temos um príncipe, mas não temos um bispo. Porque ele já era herege, ele negava a maternidade divina. Então vamos lá. Bem, aqui começa a coisa a ficar divertida, né? Bem, primeiro que quando a igreja teve antipapas, existia um papa legítimo, né? Então, o padre José Eduardo está certíssimo em dizer que é um absurdo pensar que existe um ocupante na cátedra de São Pedro e a sé está vacante, ainda mais um ocupante que foi eleito segundo as normas e as leis da igreja. Veja, João 23 foi eleito conforme as regras e as normas da igreja. A mesma coisa Paulo VI, a mesma coisa João Paulo I, a mesma coisa João Paulo II, a mesma coisa Bento XVI e o atual Papa, o Papa Francisco. Tá? Então esse argumento do padre Gabriel Maria não se sustenta, porque quando a igreja tinha os seus antipapas, tinha o Papa legítimo, existia na casa de São Pedro um Papa legítimo. Então não pode haver um antipapa onde não existe um Papa legítimo. Não tivemos isso na história da igreja. Né? E estou para ver se a advacantista provar que esses papas conciliares não foram eleitos segundo as normas da igreja. Estou para ver. O padre Gabriel Maria vai entrar nessa questão aqui e nós vamos refutá-lo. Muito bem. Ele fala da questão da usurpação, né, de um posto. Isso aí realmente pode acontecer. E ele cita o exemplo do patriarca Nestório. Né? O caso do patriarca Nestório é muito interessante, tá? Porque os sedvacantistas sempre se remetem a ele. Tá? Primeiro que o patriarca Nestório, ele, quando passou a ser herege, né, ele tinha uma jurisdição precária. Ele não perdeu o seu posto, a sua jurisdição, pela sua heresia. Isso não existe. Tá? A jurisdição é um poder que é dado pela igreja, isso é tomado pela mesma igreja. A jurisdição não é um sacramento, não é uma graça sacramental que se perde com o pecado. A jurisdição, ela é tomada através de uma punição de um crime. Tá? Então, sobre este assunto,
Esse assunto eu abordo aqui no meu livro, tá? Do Papa Herege. Então, aqui no capítulo. Deixa eu ver aqui direitinho. No capítulo 7 da obra, eu falo sobre essa questão. E é muito interessante o que eu trago aqui, tá? Porque desmonta esse argumento aí que Nestório era herege, então ele perdeu o cargo automaticamente e estava como um usurpador lá. Isso é mentira. E eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Bem, no caso aí do patriarca Nestório, ele está dizendo que ele afirmou que o patriarca estaria usurpando, né, o cargo porque ele era herege e ele negava a maternidade divina de Nossa Senhora. Muito bem. É, existe um conceito aí por trás desse sofisma, porque eles pensam, os sede-vacantistas totalistas pensam que um herege perde automaticamente a sua jurisdição, né? E isso não é verdade. Nós vamos mostrar que isso aqui não é verdade, tá? A jurisdição é um poder que é dado pela igreja e é tomado pela própria igreja. Um herege não deveria ter jurisdição, mas até que a igreja tome essa jurisdição dele, ele tenha esse poder precariamente. Vamos mostrar isso aqui. Mas o caso do patriarca Nestório é bastante interessante, porque vamos, por exemplo, o próprio São Roberto Bellarmino vai dizer aqui o seguinte sobre casos como o de Nestório, né? São Roberto Bellarmino vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer aqui o seguinte. Isso está lá no meu livro, tá? No capítulo 7. Devemos salientar, além disso, que os fiéis podem certamente distinguir um profeta verdadeiro de um falso, pela regra que estabelecemos. Mas, apesar de tudo, se o pastor for bispo, não podem destituí-lo e colocar outro em seu lugar. Pois nosso Senhor e os apóstolos apenas estabelecem que os falsos profetas não devem ser ouvidos pelo povo, e não que os deponham. É certo que a prática da igreja sempre foi que os bispos heréticos fossem depostos pelos concílios episcopais ou pelo soberano pontífice. São Roberto Bellarmino diz isso lá no seu livro Membros da Igreja, livro 1, no tópico sobre o clero, né? Capítulo 7. Está lá na obra completa, né? De São Roberto Bellarmino. Eu traduzi aqui de um exemplar em francês. E eu cito isso lá no meu livro. Então veja, São Roberto Bellarmino então diz que mesmo que um bispo seja herege, ele não pode ser considerado não bispo. Ele ainda é bispo, ele ainda tem a sua jurisdição até que os concílios episcopais ou o soberano pontífice o tire de lá, retire a sua jurisdição e o puna. É isso que diz São Roberto Bellarmino, que eles dizem que seguem, que eles dizem que né? Então, que segue, né? Então é isso que São Roberto Bellarmino diz, tá? Sobre a questão de um bispo assim. E São Roberto Bellarmino, sobre a questão especificamente de Nestório, ele vai dizer o seguinte. Na encíclica Lux Veritatis, o Beato Papa Pio XI discute a resposta de São Cirilo à heresia pregada publicamente por um de seus colegas patriarcas, Nestório de Constantinopla.
Olha só o que o Papa vai falar aqui sobre esse caso aí de Nestório. Esses dogmas malignos de Nestório, que não foram ensinados agora de maneira secreta e obscura por um indivíduo particular, mas foram proclamados aberta e claramente pelo próprio bispo da sede de Constantinopla, causaram uma grande perturbação nas mentes dos homens, mas especialmente na Igreja Oriental. Entre os opositores da heresia nestoriana, alguns dos quais se encontravam na capital do Império do Oriente, o lugar de destaque foi sem dúvida ocupado por aquele homem santíssimo, defensor da integridade católica, Cirilo, patriarca de Alexandria. Pois, como ele era muito zeloso do cuidado dos seus próprios filhos e também no cuidado dos seus irmãos que erram, ele mal ouviu falar da opinião perversa do bispo de Constantinopla, seu par, né? Patriarca como ele, e defendeu vigorosamente a fé ortodoxa na presença de seu próprio rebanho, e também endereçou cartas a Nestório. Esforçou-se à maneira de um irmão para reconduzi-lo ao domínio da verdade católica. Então veja aqui que Cirilo não considerou Nestório deposto, né? Automaticamente. Tentou ainda trazê-lo para a verdade. Continuou o Papa. Mas quando a obstinação endurecida de Nestório frustrou essa tentativa de caridade, Cirilo, que compreendia e mantinha vigorosamente a autoridade da Igreja Romana, não tomou ele próprio medidas adicionais, nem proferiu sentença num assunto tão grave, mas que primeiro apelasse para a Sé Apostólica e tomou conhecimento da sua decisão. Então veja, ele não tomou ele próprio medidas adicionais, nem proferiu sentença num assunto tão grave, até que primeiro apelasse para a Sé Apostólica e tomou conhecimento da sua decisão. Então veja, o patriarca, um homem que é um patriarca, santo e doutor da igreja, ele não tomou iniciativas próprias. Ele foi procurar o parecer de Roma e que Roma pensava sobre isso, né? E continuou o Papa. Consequentemente, ele dirigiu cartas respeitosas ao bendito padre Papa Celestino, amado de Deus, onde, entre outras coisas, ele escreve o seguinte: o antigo costume das igrejas nos adverte que assuntos deste tipo devem ser comunicados à sua santidade. Nós não abandonamos aberta e publicamente a sua comunhão, quer dizer, comunhão com Nestório, antes de indicar essas coisas à sua piedade. Garanto, portanto, prescrever o que você sente neste assunto, para que possamos saber claramente se devemos nos comunicar com ele ou se devemos declarar-lhe livremente que ninguém se pode comunicar com alguém que preze e prega doutrinas errôneas semelhantes. Além disso, a mente da vossa integridade e o vosso julgamento sobre este assunto devem ser claramente expressos em cartas aos bispos da Macedônia, que são muito piedosos e devotos a Deus, e da mesma forma para os prelados de todo o Oriente. Então, é isso que o Papa Pio XI fala de Cirilo de Alexandria. Ele não fez como o padre Gabriel aí está ensinando, que herege está fora, né? Não é mais patriarca, não é mais bispo, não é mais nada, não. O patriarca foi procurar saber o parecer de Roma, né? Foi procurar saber o parecer de Roma. E São Roberto Bellarmino vai falar sobre isso também. Eu vou achar aqui. Achei. Então, um trecho aqui de São Roberto Bellarmino que ele vai tratar dessa questão do patriarca Nestório. Vamos ver se o que São Roberto Bellarmino diz aqui corrobora ou não com o que está ensinando aí o padre Gabriel Maria. Roberto Bellarmino diz: não se pode demonstrar que nenhum bispo tenha sido deposto ou excomungado pelo povo.
embora se encontrem muitos que foram depostos e excomungados pelos sumos pontífices e pelos concílios gerais. Certamente, Nestório foi deposto do episcopado de Constantinopla pelo concílio de Éfeso, ao mandato do Papa Celestino, como Evrágio testemunhou. É isso que diz São Roberto Bellarmino. Então, essa história de que Nestório, pelo simples fato de estar pregando o erro, ele já estava fora do patriarcado, já não era mais bispo, já não tinha mais jurisdição, isso é falso. A jurisdição foi tomada, a jurisdição de Nestório foi tomada a mandato do Papa Celestino. A carta de São Clemente aos Coríntios, São Clemente escreve uma carta aos Coríntios exatamente por causa desse problema. Os coríntios estavam querendo depor os seus bispos, o seu bispo, os seus padres, enfim. Né? E São Clemente escreve a carta exatamente para dizer, olha, vocês não podem fazer isso, porque eles são sucessores dos apóstolos. A igreja vem de cima para baixo, né? Deus enviou Jesus Cristo enviou os apóstolos, seus apóstolos enviaram seus sucessores enviaram os bispos. Vocês não podem fazer isso. E é exatamente isso que os sede vacantistas ensinam as pessoas a fazer, né? A considerar que o clérigo, o bispo, não é mais, perdeu sua jurisdição simplesmente por proferir uma heresia. A jurisdição não é um sacramento, não é uma graça sacramental que é perdida com pecado. Ela é perdida com uma punição, o crime de heresia. E só a autoridade legítima que pode tirar a jurisdição. A igreja que dá a jurisdição e a igreja que toma. Não é o grupo de WhatsApp aí dos sede vacantistas. Então, por causa dessa confusão toda do patriarca Nestório, o concílio de Constantinopla, o quarto concílio, vai dizer o seguinte: lá no seu cânon número 10, né? Como as escrituras divinas proclamam claramente, não encontre falhas antes de investigar e entenda primeiro e depois encontre falhas. Será que essa nossa lei julga uma pessoa sem primeiro ouvi-la e saber o que ela faz? Consequentemente, este santo e universal sínodo declara e estabelece que, de forma justa e apropriada, que nenhum leigo, monge ou clérigo deve separar-se da comunhão com seu próprio patriarca antes de uma cuidadosa investigação e julgamento do sínodo, mesmo que alegue ter conhecimento de algum crime perpetrado por seu patriarca. E ele não deve recusar incluir o nome de seu patriarca durante os mistérios ou ofícios divinos. Se alguém for encontrado desafiando este santo sínodo, será excluído de todas as funções e status sacerdotais. Se for bispo ou clérigo, se for monge ou leigo, deve ser excluído de toda a comunhão e reuniões da igreja, ou seja, excomungado, até que seja convertido pelo arrependimento e reconciliado. Então, esse julgamento que os sede-vacantistas fazem dos bispos, do próprio Papa, o Papa é patriarca do Ocidente, então, né, cabe aqui. Isso tudo é condenado pelo concílio. Os sede-vacantistas caem num anátema de um concílio ecumênico. Essa missa que eles rezam, não unacum, né? Onde eles não pronunciam, não rezam pelo Papa, separam-se, né, da comunhão com o Papa. Isso aqui é condenado, porque eles fazem isso da cabeça deles.
E quem deve dizer que o Papa não é Papa é a Igreja, não são eles. Então está aqui, né? O anátema de um concílio ecumênico. Né? Ah, Alessandro, mas e o caso de Santo Hipácio de Rufiana? Eles adoram citar. Eu cito aqui no meu livro também. O caso de Santo Hipácio. Né? Santo Hipácio nasceu na Frígia, da Ásia Menor, por volta do ano 366, filho de uma família cristã abastada. Foi educado por seu pai, que era provavelmente um advogado, com quem aprendeu desde cedo os preceitos cristãos. Se tornou monge sob a orientação de Jonas e posteriormente se estabeleceu no mosteiro de Rufiniana, onde se tornaria então um líder, né, de uma comunidade monástica. O sede vacantista John Daly, em um dos seus artigos, escreve o seguinte aqui sobre Santo Hipácio. Santo Hipácio, monge na Bitínia, fez questão de suprimir o nome do herege Nestório dos dípticos sagrados assim que este começou a pregar sua heresia, negando a unidade de pessoa em Nosso Senhor. O ordinário, o seu bispo, né, Eulálio, embora recusasse a heresia de Nestório, repreendeu o santo monge, Hipácio, por ter se retirado da comunhão com Nestório, que era o patriarca deles. Antes do julgamento de um concílio, Hipácio respondeu-lhe: não posso inserir o nome dele no cânon da missa, pois um heresiarca não é digno do título de pastor na igreja. Fazer de mim o que quiseres, estou disposto a tudo sofrer e nada me fará mudar de conduta. Então, os sede vacantistas seguem esse exemplo aí, né? De Santo Hipácio. Porém, Santo Hipácio viveu no século IV. Tá? Viveu no século IV. Então, uma coisa que nós devemos notar. Então, Santo Hipácio viveu no século IV. Ele viveu 5 séculos antes do Quarto Concílio de Constantinopla, que definiu aquele cânon 10 que nós acabamos de ler. Tá? Então, se antes do concílio ecumênico a atitude de Santo Hipácio poderia ser tolerada, depois do concílio ecumênico não pode ser tolerada. Então, os sede vacantistas não podem, né, como fazem, não fizeram aí nesse vídeo, mas eu sei que eles fazem isso, recomendar a postura de Santo Hipácio. Tá? Porque a postura dele foi condenada 5 séculos depois por um concílio ecumênico. Tá? Pelo Quarto Concílio de Constantinopla. Então é isso que nós temos a dizer sobre a questão de Nestório. Tá? Ele não estava usurpando cargo nenhum em função da sua heresia, mas por causa da sua heresia, ele foi condenado pelo Papa Celestino, que pediu para que a sua jurisdição fosse retirada. O concílio retirou Nestório da sua sé patriarcal, já que ele não se arrependeu. Né? Então, ninguém pode recusar comunhão com seu bispo, com seu patriarca, sem antes o parecer da igreja. É isso que a igreja sempre ensinou e é isso que São Alberto Bellarmino também ensina aqui, como eu já trouxe. Correto? Então, vamos em frente.